Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem deixarmos de olharmos para o alto. Hoje vamos dar continuidade, com um pouquinho de atraso, mas vai dar tudo certo. Vamos dar continuidade a esse estudo da ansiedade que estamos fazendo essa semana. Então, nós já falamos sobre algumas chaves, durante essa semana. E hoje vamos falar sobre a chave da paz, mais uma chave que nos ajuda a acessar uma vida melhor, mais saudável, que glorifica a Deus, onde a gente lida melhor com essa ansiedade que vai fazer parte da nossa vida, dos desafios e das aflições que a Bíblia já nos aponta e já nos diz que nós iremos passar. Na busca, muitas vezes, por não andarmos ansiosos, acabamos pensando muito mais na ansiedade do que, de fato, na paz. A gente fica querendo saber, mas como que eu acabo com a ansiedade? Como eu reduzo a ansiedade? Quais os sintomas da ansiedade? E a gente esquece de ter esse mesmo interesse, essa mesma sede pela paz. Como que eu promovo a paz? Como que eu persisto na paz? Como que eu desfruto da paz? Mas antes de falarmos sobre essa chave, a gente precisa alinhar, primeiro, o conceito de paz segundo a Bíblia. Em João 14:27, nos mostra que não é uma paz. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, não é a paz livre de qualquer problema ou aflição. É uma paz que vem do próprio Deus e que podemos desfrutar apesar dos problemas, quando o conhecemos e descansamos nele. Então, entender sobre o que estamos falando quando dizemos paz é muito importante para que a gente aborde sobre esse assunto. Então, vamos só alinhar esse conceito. Então, lembrar que paz não é não é a ausência de problemas, de conflito, de desconforto, mas sim a paz é uma paz que vem do próprio Deus e que sim pode habitar em meio a problemas, às dificuldades, mas a gente consegue desfrutar e descansar nessa paz, apesar desses problemas. Por quê? Porque a gente conhece e descansa no Senhor. O que a Bíblia diz sobre paz? Vamos lá para alguns versículos e alguns aprendizados, sobre esse assunto. Romanos 15:33 diz que Ele é o Deus da paz. O nosso Deus, o Deus que servimos, Ele tem esse nome, como Deus da paz. Ele se nomeia dessa forma também, como um Deus da paz. Isso é tão importante, isso é tão forte, de saber que Ele é a fonte dessa paz. Ele é um Deus que Ele ama a paz, Ele quer que a gente desfrute da paz. Em Romanos 12:18, fala sobre se esforçar, fazer de tudo para viver em paz uns com os outros. E esse versículo é muito legal porque ele nos lembra que a paz não é só um pozinho mágico que a gente vai ler aquele versículo e simplesmente, tá tudo certo. A paz inundou o nosso ser e está tudo tranquilo. Não. Muitas vezes vai exigir de nós esforço. É a gente fazer de tudo. Vai ser ralado. É colocar, às vezes, as nossas emoções no cabresto ali. É, muitas vezes, colocar nossa vontade ali na unha. Matar na unha a nossa vontade. É fazer de tudo para vivermos em paz uns com os outros. Isso já nos sinaliza que o processo não é fácil. A gente quer muito só ler um versículo e já ser inundada pela paz do Senhor, mas não, exige esforço também. Em 1 Pedro 3:11, em Salmos 34:14 também, fala sobre essa busca da paz com perseverança. Ou seja, não é simples. Não é só, peraí, deixa eu fechar o olho aqui, eu fazer um momento de oração e eu estarei em paz. Não é tão simples. A gente tem que orar, a gente tem que ir na presença do próprio Deus da paz. Mas a Bíblia também fala sobre a gente buscar isso com perseverança. Ou seja, não vai ser só eu abrir, achei, muito simples. Não, a gente vai precisar de perseverança. Porque a nossa carne está aqui, na luta. Então, eventualmente, a nossa vontade vai querer prevalecer, a gente querer fazer do nosso jeito, da nossa forma, e não da vontade do Senhor. Em Romanos 8:6, fala que a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, se nós queremos viver queremos ser como Jesus foi, como Jesus é,
sermos a semelhança dele, como ele nos criou para ser, a nossa mentalidade, a gente precisa buscar ajustar a nossa mentalidade para uma mentalidade de vida e de paz. Deus quer que a gente desfrute disso. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo. E aqui, gente, aqui mora uma questão, porque muitas vezes a gente está num cansaço que aparenta ser físico, e embora a gente não tenha feito grandes esforços físicos, o nosso coração, tá cheio de estresse, de ansiedade, ele adoece o nosso corpo, né? Da mesma forma que o contrário é verdade. Se a gente quer ter mais ânimo, ter mais energia, ter mais disposição física até, ver essa vida, esse vigor no nosso corpo, a gente precisa também estar com o nosso coração cheio de paz. Isso é muito importante para o nosso cuidado, como um todo. E a gente também vai para Filipenses 4:6-7, né, que é um versículo assim, chave para todo o assunto de ansiedade, que é muito usado, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, assim, é aquela paz que você olha a pessoa numa situação difícil e fica, gente, não dá para entender. Não dá para entender como que essa pessoa está passando por essa dificuldade e está em paz. E está verdadeiramente descansando no Senhor, confiando que o Senhor está agindo e atuando em cima dessa situação. Então, é uma paz que excede todo entendimento. Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa semana eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Teve um dia nessa semana que deu tudo errado. Errado, entre aspas, né? Ao meu ver, segundo a minha agenda e os meus planos. Eu tive a opção de desfrutar de um dia de estresse ou de semear a paz no meu dia, que não seria um dia tão fácil, né? Por conta de todos os ajustes que eu ia precisar fazer. Para que essa segunda opção prevalecesse, a opção da paz, eu precisei primeiro sentar com o Senhor. Como diz em 2 Tessalonicenses 3,16, o próprio Senhor da paz pode nos dar a paz. Então eu falei, Senhor, eu aceito a tua agenda. Eu aceito viver meu dia do teu jeito. Não era o que eu queria inicialmente. Eu tô, na verdade, bem irritada. Fui bem sincera, abri meu coração. Mas quem sou eu para lutar com o Senhor? Eu tô chateada porque eu tinha me organizado, tinha me planejado, já tinha entendido como que ia funcionar meu dia. E assim, simplesmente é como se minha agenda foi amassada e jogada no lixo. Não vai ser desse jeito. Então assim, eu não vou lutar. Quem sou eu para lutar com o Senhor? Não vou lutar com o Senhor. Eu só te peço, me ajuda a vencer esse desejo de querer estar no controle de tudo, do que só compete ao Senhor. E me permita desfrutar da tua paz nesse dia. Não foi fácil. Não, eu não terminei essa oração já em paz, não. Eu precisei lembrar, eu precisei voltar para essa verdade, eu precisei fazer um exercício constante durante o dia inteiro e fazer diante das minhas escolhas, diante das minhas decisões, para que eu tomasse consciência se eu vou escolher a paz. Então essa oração inicial foi uma oração para eu tomar consciência de que naquele momento eu estava me comprometendo com Deus, de que eu ia escolher viver um dia de paz, apesar de eu estar muito irritada e estressada. E eu reconheci a minha dificuldade de lidar com isso. Então às vezes a gente precisa começar reconhecendo, abrindo nosso coração para o Senhor. Senhor, isso me irrita, eu tinha me planejado tudo, mas quem sou eu? E a gente se coloca no nosso lugar. Tu não é o meu Senhor? Então, que a tua vontade seja feita. Só me permita desfrutar da tua paz, porque eu não estou em paz. Não foi fácil, mas eu precisei primeiro tomar essa consciência e depois agir em direção da paz, indo até a fonte da paz, que é Ele, né? Como diz Mateus 11:28, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e exercitando esse fruto do Espírito. E aí a gente vê duas coisas que foram fundamentais e que são fundamentais, que a gente vai encontrar lá em Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Então, olha esse segredo aí.
para a gente encontrar descanso para a alma, a gente tem duas coisas que são fundamentais: a mansidão e a humildade. Simples, né? Moleza. Mansidão nada mais é do que a entrega dos direitos ao Senhor. Jesus entregou seus direitos. Ele não teve pecado, mas se fez pecador. Ele não usou do seu poder para fugir da cruz, mas ele entregou o direito dele para desfrutar da paz em fazer a vontade de Deus. Humildade é reconhecer que tudo que eu sou e tenho vem do Senhor. Jesus reconheceu que sua vida era do Senhor. Por isso serviu, por isso entregou os seus direitos. Ele entendia, não venho aqui para fazer a minha vontade, mas a dele, a do Pai. Ele entregou seus direitos reconhecendo que sua vida tinha um propósito, que era fazer a vontade do Pai. Escolher a mansidão, o caminho da mansidão e da humildade, nada mais é do que reconhecer quem nós somos, né? Que tudo que temos e somos vem do Senhor e que a nossa vida é para Ele. Por isso a gente entrega os nossos direitos. E a parte de entregar os direitos é um processo difícil, não é fácil, porque é matar nossa carne, é matar nossa vontade de ir lá e de responder à altura quando alguém nos trata de forma grosseira, né? A gente quer. E tem situações que, de certa forma, a gente teria o direito de, mas a gente escolhe não fazer, entendendo que é melhor desfrutar da paz de fazer a vontade de Deus do que de fazer a nossa vontade. E, ao mesmo tempo, fazer na justiça própria. Então, por mais que a gente termine o dia com aquela sensação de uau, me sinto que, puxa vida, fiz justiça com as minhas próprias mãos, deu tudo certo. Mas será que nesse mesmo dia a gente está terminando com a paz de termos feito a vontade de Deus? É melhor que a gente termine o dia triste e frustrada por não termos feito nossa vontade, ou não termos finalizado a nossa agenda, mas termos vivido a agenda do Senhor, do que terminarmos o dia feliz e contente pela nossa agenda toda cumprida, mas não ter agradado o coração de Deus. Então a gente precisa ajustar isso sempre, porque muitas vezes a gente está correndo na vida atrás da nossa agenda, das nossas vontades, daquilo que a gente planejou, e lá no final do dia, antes de dormir, que a gente fica assim, o que isso tinha pra mim no dia de hoje? E a gente esquece, né? Esquece de procurá-lo em primeiro lugar, de fato. Então a gente negocia a paz que Deus nos deu em alguns momentos. Quando, por exemplo, acreditamos que tudo depende do nosso esforço, do esforço do nosso braço, que tudo que somos e temos depende apenas de nós. Então a gente precisa o quê? Trabalhar loucamente. Descansar? Não tenho tempo para isso, Grace. Cuidar de mim? Não, tu não tá entendendo como é minha agenda, tu não tá entendendo a quantidade de filho que eu tenho, como que é meu trabalho, como que é minha rotina. Não, você não tá entendendo, Grace, não tenho tempo para cuidar de mim. Eu estou sempre batalhando, lutando, correndo. Inclusive, até mesmo essa palavra já denota a ação de quem está em perigo, né? Correr, lutar. Ou seja, isso está passando a mensagem. Isso já serve de combustível para o aumento da ansiedade. A gente precisa tomar muito cuidado das mensagens durante o nosso dia que a gente envia para o nosso cérebro. A gente está dizendo, você está em perigo? Corre. Você precisa correr, você precisa lutar. E aí a gente quer viver o quê? A paz de Deus nessa correria, nessa loucura? Grace, mas a realidade é que no fundo a gente precisa. A gente precisa agir, a gente precisa movimentar, senão nada acontece. Sim, mas a gente está falando aqui de um extremo. Uma coisa é eu entender que eu preciso sim me movimentar. Eu não posso ser preguiçosa, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Outra coisa é eu entender que tudo depende de mim e eu não me permito descansar, uma vez que o Deus que criou todas as coisas separou um dia para o descanso. E eu digo, não, eu sou melhor que Deus, eu preciso trabalhar mais, porque eu tenho mais responsabilidades que Ele. E aí eu digo, não, eu não posso me dar esse luxo. A gente ainda fala assim, né? Não posso me dar esse luxo de descansar. Tá, quem não cuida da saúde vai ter uma hora que cuidar da doença, né? Então, muita atenção para esse discurso que a gente carrega muitas vezes por parecer ser uma mulher produtiva, ativa, que não é preguiçosa, que é trabalhadora, e aí para sustentar essa aparência, né,
de ser essa posição de ser essa mulher, a gente muitas vezes está negligenciando o cuidado com o que Deus ama. A gente não crê que Deus nos ama? Muitas vezes a gente está negligenciando, o que Deus ama. Então, precisamos cuidar muito disso. A realidade é que, no fundo, estamos crendo que tudo depende de nós. E Deus, Ele se interessa muito mais com a motivação do nosso coração. De entender, mas tudo isso que tu está fazendo é por quê? Que motivação? É para quê? Que fome que tu tá aí dentro, nessa busca incessante? É de fato para conquistar o melhor, para ter coisas, ter uma vida um pouco mais confortável, né? Ou ter coisas que você quer de fato, que você vai usar para a glória de Deus, né? Que você vai abençoar a sua família, ou vai abençoar alguém. Ou é algo simplesmente para afirmar coisas ou provar coisas para alguém lá do passado que um dia falou que você não era capaz, que você não ia conseguir. E às vezes a gente está correndo atrás, negociando nossa paz para justificar para alguém ou até para nós mesmos lá de trás que não acreditávamos na gente algo. Então, muitas vezes, no fundo, a gente acaba crendo que tudo depende de nós. A gente temos, por vezes, dificuldades de terceirizar, compartilhar o trabalho, porque a gente acha, não, ninguém vai fazer como nós. Puro orgulho. E assim o fardo fica exaustivo e adoecemos. Pais, o que é isso? Pausar? Precisamos, por vezes, pausar, reconhecer que temos um Senhor e talvez a atitude mais santa e cheia de fé de um dia comum seu pode ser sentar no seu sofá, em meio ao caos. Tomar um café quentinho, respirar. E assim, com essa ação, a gente pode dizer para o Senhor, sem falar uma palavra, só agindo em paz. A gente pode dizer para o Senhor assim, Senhor, tudo que eu sou vem do Senhor. Me ajuda a recalcular a rota. Eu preciso me abastecer de Ti. Eu estou aqui tomando esse café. Eu estou aqui tomando esse banho relaxante. Eu estou aqui tomando essa água, esse suco gelado. Em meio a tantas coisas que eu preciso fazer. Porque eu preciso aqui me encontrar com o Senhor. Eu preciso aqui me abastecer de Ti para conseguir prosseguir. Porque eu sozinha não vou aguentar. Eu sozinha não dou conta. Eu entendo que tudo que eu tenho vem de Ti, então me abastece. O Senhor sabe como está meu dia. Me abastece aqui, eu preciso ser cheia de Ti. E assim, todos os nossos momentos que muitas vezes a gente chama de autocuidado, ele de fato vai ser um momento de autocuidado. Vai ser um lugar onde a gente é cuidada. E é independente do que a gente faça. Seja você fazendo sua unha, seja você fazendo seu cabelo, seja você bebendo uma água, seja você tomando um cafezinho dentro da sua casa ou numa cafeteria, não interessa o lugar ou o que você está fazendo. O que interessa é quem estará com você te abastecendo. É o Deus da paz? Se sim, vai valer a pena essa pausa. Então essa pode ser a atitude mais cheia de fé que você vai tomar. Vai ser sentar no sofá. Vai ser brincar talvez com seus filhos. Entender que o Senhor é o maior interessado na nossa vida, na nossa saúde. E que a gente confia nele. Então, às vezes, uma atitude de pausa pode comunicar e falar para o Senhor tudo isso, sem precisar necessariamente você fazer uma oração. Quando a gente para nesses momentos de correria, e para ali não precisa você ficar parada ali, ficar meditando, respirando por meia hora, não. Você pegar um copo com água e sentar e respirar, estar presente ali e dizer, Senhor, não depende só de mim, eu preciso de Ti, me abastece para que eu continue. É como um carro que está ali, já está na reserva da reserva, e você,
Eu não posso parar, senão não vou chegar. Mas você sabe que você precisa parar no posto, senão você não consegue chegar até o final, até o seu destino final. Então, as pausas propositais, inteligentes, elas funcionam exatamente para que a gente coloque combustível no nosso veículo. Não, você não precisa, como eu falei, passar o dia todo sentado para encontrar a paz. A questão está da gente agir propositalmente. Isso nos permite resetar nosso estado emocional. Assim como o carro que você está ali, a 1000, tá funcionando. Aí você olha, piscou o alerta, né? Opa, o corpo dá esse alerta aí de que a gasolina tá acabando. A gente espera, eu preciso resetar meu dia. Eu preciso recomeçar aqui esse carro. E aí, é abastecida a gasolina se espalha pelo carro e começa a facilitar ali o trabalho de todo, a mecânica, né, do carro. Não sou a maior especialista em carro. Mas quando nós fazemos isso, a gente pode se permitir resetar o nosso estado emocional. Quiçá ganhar um dia que poderia ter sido perdido pelo estresse. Por vezes eu pauso e bebo uma água, interrompo a minha rotina ali para acessar a paz, para ajustar meu GPS e encontrar a paz no meu dia. Às vezes, essa semana, inclusive, eu precisei parar tudo, no meio do caos, do meu caos interno ali, de tanta coisa para fazer, de não sei o quê, de conflitos dentro de casa, né, com as crianças chorando, pegou meu brinquedo, não sei o quê. Eu precisei parar. Interrompo na hora minha rotina. Falo, eu preciso acessar a paz. Eu escolho ter a paz. Nem sempre eu consigo ter essa consciência. Às vezes eu acarreto alguns prejuízos por não ter parado. E aí eu tenho que lidar com as consequências desses prejuízos. Mas essa semana eu consegui. Eu sentei e brinquei um pouco com meus filhos. Olho no olho, me faço presente, abraço, beijo. Servir aos outros. Sim, no meio do caos. Isso ajuda a gente a tirar um pouco o foco das nossas emoções, da nossa angústia, da nossa agenda, do nosso umbigo. E servir os outros. E amar. Olhar no olho dos outros. Orar, às vezes, é pausar a agonia ali que você está e parar e vou orar por fulano. Isso é seguir o exemplo do nosso mestre, que veio para servir. Isso é a humildade. É reconhecer que tudo que eu tenho só vem do Senhor. E eu entrego quem eu sou. Eu entrego para fazer a vontade dele e não a minha. Isso me ajuda a interromper essa avalanche que a mente fica diante da ansiedade e da sensação de que tudo dará errado, porque tudo fugiu do meu controle. E eu envio a mensagem para o meu cérebro de que está tudo bem. Essas pausas, do nada você, parei, sentei, respirei, bebi uma água. Na hora o cérebro dá um pânico. Pera, o que está acontecendo? A gente não estava correndo, lutando para fugir de um leão que estava prestes a nos devorar e agora se sentou? Opa! Aí o próprio cérebro já faz um trabalho ali de recalcular a rota. Pera, agora ela respirou, agora ela mudou o ritmo aqui. Então vamos mudar esse ritmo para encontrar esse caminho, ajustar esse GPS e buscar o caminho da paz. Então eu envio a mensagem para o meu cérebro de que está tudo bem. A minha vontade não ser feita. O mundo não gira em torno das minhas vontades. E principalmente a minha vida está a serviço de Deus e não da minha vontade. Devemos, diante da ansiedade, escolher a paz. Escolher amar, escolher servir e não explodir e machucar. Nós somos chamadas para viver em paz e amar e nos esforçar para isso. De novo, não é um trabalho fácil. É um trabalho de interromper nosso dia, interromper nossa agenda, parar tudo que a gente está fazendo ali. Talvez esse momento que você está ouvindo o podcast seja essa oportunidade. Parar, pausar ali, fechar o computador, interromper, levantar um pouco, beber uma água e reorganizar. Você já deve ter vivido essa experiência ou ter ouvido falar, né? Isso acontece muito quando a gente está imprimindo algo, né, numa impressora. E aí você tentou de tudo e não consegue imprimir de jeito nenhum. Você sai, respira, bebe uma água, depois você volta. E em segundos você consegue imprimir.
porque o nosso cérebro está tão em alerta ali, aquele estresse vai aumentando que a gente não pensa direito. Às vezes a gente precisa sair da zona do caos, respirar, acessar a paz, para então conseguirmos prosseguir. E a gente está falando de prosseguir, não é simplesmente para que a gente viva uma vida leve, para que nosso dia termine bem, para que a gente fique feliz e satisfeita. Não é só para isso, não. É também para que a gente termine o nosso dia, que a gente prossiga o nosso dia de uma forma que glorifique a Deus. Porque se a gente não faz essa pausa, a gente vai se estressando, a gente mergulha dentro do caos. E dentro do caos, a gente assume aquela versão que a gente já conversou, a nossa versão tensionada, onde a gente talvez grita, machuca alguém com uma fala, com um gesto, é grosseira, deixa de amar, deixa de promover a paz, deixa de ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, deixa de considerar. Ou seja, é um lugar onde a gente muitas vezes está pecando. Então a busca pela paz não é simplesmente para que a gente termine um dia alegre e satisfeita. Inclusive, às vezes nem vai rolar. Nesse dia que eu fiquei nesse exercício constante de encontrar a paz no meu dia, estava muito estressada, não foi o dia que eu terminei o dia leve, tranquila. Não, eu terminei o dia tensa, só queria dormir. Mas a gente precisa, à medida da gente, a nossa percepção e avaliação do nosso dia, não é se o dia foi satisfeito, leve, incrível, mas foi um dia em que eu glorifiquei a Deus. E muitas vezes por a gente negligenciar, acessar a paz, usar a chave da paz, a gente entristece o coração de Deus. Então, vamos pensar melhor sobre isso. Vamos começar a exercitar isso. Vamos nos esforçar. O convite hoje de Deus para nós, porque para mim também é esse exercício diário de buscarmos, de esforçar para encontrar a paz no nosso dia. Desfrutar da paz. Espera, não foi para isso que o Senhor me chamou. Porque no lugar da paz a gente está atento, a gente está presente, como a gente falou nos episódios anteriores. A gente está presente, a gente está atento. A gente consegue amar, a gente consegue perceber, a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Enquanto a gente está ouvindo só aquele barulho ensurdecedor da ansiedade, da preocupação, a gente não ouve os sussurros do que o Espírito nos dá, a direção que Ele está nos conduzindo, o que Ele quer que a gente fale para a pessoa que está na nossa frente. Percebe? Então, esse é o convite que fica, que nós possamos nos esforçar para acessar essa chave, para encontrar essa paz em todos os nossos dias, de modo que a gente termine o dia glorificando a Deus. Um grande abraço. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe ele com alguém, me dê aí seu feedback do como está acontecendo aí para você, como tem chegado até aí, o que Deus tem falado ao seu coração. Eu vou ficar muito feliz de saber. Um grande abraço e até amanhã.